Uma boa noite para você que nos acompanha nesse nosso estudo bíblico aqui por meio do YouTube. Como você tem acompanhado, nós estamos estudando, e se você não tem acompanhado, então você fica sabendo que nós estamos estudando o livro de Miqueias. E esse é o penúltimo estudo deste livro bíblico. Tenho dito já, não estudamos todo o livro, nós começamos, digamos assim, no meio do livro, justamente em função da proibição que a gente tem, da não possibilidade de podermos nos encontrar na nossa comunidade, lá na MEUC, regularmente. Encontros presenciais estão vedados, então a gente entrou por essa ferramenta aí e estamos fazendo o estudo bíblico desta forma. Então você pode acompanhar o texto em casa, podes ler o texto, podes meditar sobre o texto, podes ouvi-lo 2, 3 vezes, de uma certa forma. Dá para até dizer que temos mais proveito assim do que termos o encontro tendo apenas lido o texto no grupo e ouvido e depois irmos para casa, porque aqui nós podemos ouvir de novo e retomar o vídeo, enfim, por aí vai. Antes de entrarmos no estudo propriamente dito, eu quero lembrar para você, isso é importante para ti, para nós, enfim, de você inscrever-se no canal e de você ativar ali para receber as notificações, de você ser avisado quando tem vídeo novo aí esperando você, tá ok? Então, desejo um abençoado momento de estudo bíblico para nós, Miqueias capítulo 7, 8 a 13. Nós, via de regra, não temos lido o texto, isso cada um de nós pode fazer sozinho no seu canto aí. Então, você tem esse texto diante de si. O Miqueias, a gente tem compartilhado algumas informações, digamos assim, preliminares. Ele foi um homem que viveu a parte bastante negativa do povo de Deus da época, Israel. O Miqueias ele atuou do ano 740 até 700, talvez com alguma quebra pequena dentro disso. Então, durante esses 40 anos, ele vivenciou um período bem negativo do povo de Israel. O Miqueias vivenciou aquilo que a Bíblia chama de exílio, onde a parte norte de Israel, nesse momento, possivelmente já estava no exílio na Assíria, e a parte sul, que chamava-se Judá, ela foi um pouco mais tarde, no ano de 586. Aqui nós estamos por volta do ano de 700, e o primeiro exílio aconteceu em 722, com a parte norte lá de Israel. E o Miqueias, ele vive intensamente aquilo que em Israel, ele enquanto pessoa não, mas a nação de Israel vive intensamente duas das mais negativas virtudes, não são virtudes, né, dos defeitos, perdão, são defeitos, né, do ser humano, marcas negativas que o ser humano tem, que são a vaidade e a ilusão. O Israel dos dias de Miqueias é um povo que vive esses dois grandes problemas, vaidade e ilusão, ou ilusão e vaidade. E esses dois dramas, essas duas tragédias humanas que são ilusão e vaidade, elas acompanham o ser humano desde sempre. Desde sempre o ser humano leva isso consigo. A ilusão de Israel foi, e disso gerou vaidade, a ilusão deles foi que eles pensavam que, sendo povo de Deus, eles estavam garantidos nessa condição, independentemente do tipo de vida e do caráter deles enquanto indivíduos. E com isso eles viveram uma vida vaidosa, de prepotência, de arrogância e por aí vai. Mas era a ilusão deles, porque eles tinham o templo e lá no templo Deus morava, esse era o entendimento, e aliás tem uma passagem bíblica que dá legitimidade para isso. Então o entendimento deles era o seguinte: Deus mora conosco, Deus está no nosso templo, então
é quase que assim dizendo, nós temos Deus na nossa redoma. Deus está no nosso controle. A gente tem a Deus como nossa propriedade. Quase isso era o entendimento deles. O que acontece então? Deus envia profetas. E esses profetas tinham a intenção exatamente de tirar esse povo dessa ilusão na qual eles viviam. E o Miqueias, ele é um dos que tenta isso. E infelizmente o trabalho dele foi em vão. Bom, a ilusão não era um problema só dos judeus. A Síria, tá? Tem outro país que se chama Síria e esse aqui é Assíria. A Síria, ela tinha o mesmo problema. Por quê? Porque mais tarde, e nesse tempo, eles estão vivendo como uma nação dominante. Eles dominaram Israel. Eles dominaram a nação do Deus vivo. Portanto, eles também entram na ilusão de que eles agora são imbatíveis, de que eles são uma nação de poder ilimitado. Essa era a ilusão deles. E com isso eles entraram numa vaidade, numa soberba, que mais tarde Deus também teve contas a acertar com eles. Aliás, o estudo de hoje, e agora entrando bem no estudo de hoje, já começa com isso, o verso 8, Miqueias capítulo 7, o verso 8, nós lemos o seguinte: não se alegre a minha inimiga. Quem era a inimiga de Israel nesse momento? Era exatamente a Síria. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. A Assíria viveu essa ilusão de pensar que eles agora estavam por cima da carne seca. Eles pensavam que agora todo mundo tem que se dobrar a eles, e de fato por um tempo isso aconteceu. A gente pode ver um pouco dessa prepotência, dessa arrogância da nação da Assíria. E eu queria que você anotasse ou prestasse atenção e lesse aí na sua casa os capítulos 17 e 18 de 2 Reis. Os livros de Reis, o livro de 2 Reis, capítulo 17 e capítulo 18. Eu vou ler especialmente alguns versos do capítulo 18 de 2 Reis, e ali a gente tem preciosas informações que mostram um pouco do caráter do exército assírio. 2 Reis 18, 28, nós lemos o seguinte, onde um tal de Nebuzaradã, que é o comandante do exército assírio, diz assim: então o comandante levantou-se e gritou em hebraico. Nesse momento agora, dessa leitura aqui, era um outro momento militar de cerco da cidade de Jerusalém. Mas era a mesma Assíria, só que alguns anos mais tarde, quando o exílio lá no norte já tinha acontecido e o povo do norte de Israel já estava no exílio lá na Assíria. Mais tarde eles vêm, invadem o sul, cercam Jerusalém e querem levar Jerusalém embora. E aqui então tem uma conversa, tem, digamos assim, um discurso do comandante militar, onde ele diz algumas coisas que mostram o caráter e a ilusão deles, por assim dizer. Será que meu senhor, no caso o imperador assírio, será que meu senhor enviou-me para dizer essas coisas somente para o seu senhor e para você, e não para os que estão sentados no muro, que como vocês terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina? Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz: não deixem que Ezequias era o rei de Jerusalém, não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando ele diz: com certeza o Senhor nos livrará.
E adiante, verso 33, por exemplo, será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Assíria? Sinta o cheiro de ilusão, de arrogância, de prepotência. Onde estão os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Rena, Iva? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra do meu poder? Agora observe. Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? O que é que o nosso amigo Nebuzaradã está dizendo? É o seguinte: não tem para ninguém. Ninguém vai fazer frente para aquilo que eles da Assíria vão fazer ali também em Jerusalém, como já fizeram em Samaria, o que o texto menciona de forma muito destacada, muito clara ali. Ilusão, esse é o grande problema que a gente poderia trabalhar ele de uma forma mais intensa. E eu sei que o nosso momento ele é bem diferente. Nós não estamos numa guerra, nossas cidades não estão cercadas por um exército inimigo, mas eu penso que o momento que nós estamos vivendo, ele tem paralelos com esse texto. Quantos de nós nos iludimos com as forças, com as possibilidades, com as condições que nós temos? E a gente está vendo, há quase 2 meses para cá, que muito disso de fato foi ilusão. Muito daquilo que julgávamos seguro não é seguro. Muito daquilo que julgávamos ser motivo de que a gente pode apostar as fichas e tocar o barco em frente, isso não deu tão certo assim. Então, ilusão e vaidade não eram um problema de grandes forças militares, são problemas do ser humano. E aqui no caso, voltando ao nosso amigo Nebuzaradã, a Síria, o rei lá, o Senaqueribe, que era o rei naquele momento, ele diz, olha, nenhuma nação pôde livrar se não tem Deus que livra a minha situação, ou livra do meu exército, por assim dizer. Eu quero fazer um outro pequeno comentário aqui, paralelo, e dizer que em muitos momentos, muitos líderes, em muitas ocasiões, eu tenho visto, eu tenho lido, que líderes religiosos, eles enganam os seus fiéis. Eu lamento ter que dizer isso, mas eu preciso dizer. Eles enganam os seus fiéis dizendo que eles têm segurança, que eles têm garantias, que eles têm algum tipo de estabilidade ao confiar nos ritos religiosos da sua instituição. Em dizer para os seus fiéis que quando eles têm, por exemplo, a contribuição da igreja em dia e coisas similares, então está tudo certo com eles. Meu amigo, isso é ilusão, a Bíblia não diz isso. Então, esse nosso texto ele abre um link muito interessante para a gente trabalhar o tema da ilusão, o assunto da ilusão, que quando ela não está centrada em Deus e na obra de Deus, em Jesus Cristo, olhando agora para o Novo Testamento, então a nossa vida não tem garantias e todas as nossas ilusões, religiosas ou não, elas têm vida curta, e isso fica bem evidente aqui. Eu quero ler ainda um outro texto que é de Jeremias capítulo 9. Jeremias capítulo 9, onde tem uma palavra muito interessante que, aliás, naturalmente dita pelo profeta Jeremias, e o Jeremias vive uma situação semelhante, claro, cerca de 100 anos depois do Miqueias. A situação do Jeremias era que ele também viveu um pouco antes do exílio, agora lá no sul, né? Eu falei 100 anos depois do Miqueias. Então, o povo de Israel, ou lá de Judá, a capital Jerusalém, eles ainda estavam na sua pátria, mas eles ainda estavam iludidos, pensando que pelo fato de terem Deus lá e o templo lá, estava tudo certo. E aí o nosso amigo Jeremias, ele diz, capítulo 9, versos 23 e 24, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra.
pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então, muito claro essa situação do que nós temos com esse elemento da ilusão que era próprio daqueles dias, é próprio dos nossos dias, é próprio do ser humano. Voltando lá para Miqueias, eu ainda quero fazer um pequeno destaque ainda dentro do verso 8. Ali diz no final do verso, que foi o verso que lemos há pouco, embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. O Miqueias, de fato, ele não mete a cabeça num buraco. Dizem que a avestruz, quando tem medo, ele enfia a cabeça no buraco para se esconder, mas enfia só a cabeça, né? Todo aquele corpo grande fica de fora. O Miqueias, ele não é uma avestruz que mete a cabeça num buraco, fazendo de conta que está tudo bem com ele. Ele admite, mesmo sendo um profeta do Deus vivo, ele diz, embora eu esteja morando nas trevas. Bem claro, levar a vida com Deus a sério não significa sucesso absoluto 365 dias por ano. Também na vida de quem leva Deus a sério existem momentos de trevas. Salmo 23, bem conhecido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, trevas, enfim, né? Então essa é a realidade. Mas o que chama a atenção, o Miqueias diz, ainda ou mesmo que eu esteja morando em trevas ou nas trevas, o Senhor será a minha luz. Digamos assim, a paz do Miqueias eu posso estar em trevas, mas o Deus que é luz, o Deus que é a minha luz para fora desse mundo das trevas, esse Deus não me abandonou. Então isso tem que ficar claro para a gente. O fato de terem dias maus não significa abandono de Deus. Significa que vivemos num mundo que tem a marca da ilusão, da vaidade, da maldade e um monte de coisa a mais. Vamos adiante, verso 9. Então, nós lemos no verso 9, onde o Miqueias diz, por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira, até que ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. Eu falei há pouco que são fraquezas do ser humano, grandes fraquezas do ser humano, a ilusão e a vaidade. E isso é verdade mesmo. Bom, se essas são fraquezas, então a humildade é uma grandeza do ser humano. E é o que a gente percebe no nosso amigo Miqueias. Ele diz, por eu ter pecado contra o Senhor. Bom, o Miqueias, claro, ele era um ser humano comum, normal. Mas ele não embarcou na vida pecaminosa do seu povo. E por isso ele tinha, digamos assim, condições, ele tinha moral, ele tinha cacife para chamar o povo ao arrependimento e chamar o povo de volta para uma vida honrada com Deus. Ele não estava misturado na mesma pecaminosidade da nação. Mas isso não faz ou não tira ele de dizer que ele assume a condição de pecador junto com aquela nação. Nós temos uma situação bem semelhante no profeta Daniel, no capítulo 9, versos 4 a 19. É um texto mais longo, são 15 versos, e você pode fazer essa leitura, onde o Daniel ele também confessa os pecados que ele nem cometeu, mas o povo cometeu. Então ele, junto com o povo, ele assume a condição de pecado. E sabe, esse fato de que o sacerdote assume a condição de confessar pecado, confessar culpa em nome do povo e junto com o povo, nós temos o grande sumo sacerdote, Jesus, como diz o livro de Hebreus, no capítulo 10. Ele entrou no santuário de Deus e lá ele fez propiciação, lá ele fez oferendas que agradam a Deus pelo nosso pecado. Então aqui nós já temos uma indicação do que Jesus faz por nós. Mas o detalhe que eu queria destacar junto com isso é
esse fato do Miqueias assumir a condição de pecador, essa humildade desse servo, desse homem de Deus. E a grande palavra que nós temos do Novo Testamento ainda para essa questão de confessar, de assumir a culpa, confessar pecado, é 1 João 9, onde o apóstolo João diz: se nós confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Eu tenho visto tristemente mesmo, que líderes, pessoas de uma certa influência nas igrejas, eles têm uma significativa dificuldade em admitir a sua culpa, a sua responsabilidade em questões negativas, os seus erros, enfim, os seus pecados. E muitas vezes eu tenho tenho ouvido pessoas justificando os seus pecados, argumentando com os seus pecados. Sabe, meu amigo, Deus não quer justificativa, Deus não quer desculpa esfarrapada, Deus não quer argumento, Deus quer arrependimento. Deus quer que a gente coloque o dedo na consciência. Deus quer que a gente admita a nossa condição, assim como o nosso amigo Miqueias assumiu a sua condição, que ele era um ser humano comum, normal, e ele era sujeito às mesmas coisas que o povo. Então, quando nós não conseguimos mais assumir a nossa culpa, quando nós precisamos justificar os nossos erros e os nossos pecados, algo não está bem em nós. O pecado não está aí para ser justificado, para ser argumentado, ele está aí para ser confessado. E olha só, 1 João, que a gente já falou, só tem perdão quem confessa. Não fala em 1 João quem justifica, quem argumenta que vai ter perdão. Não, ali não tem. Porque então tem ainda a ilusão de que eu não sou tão ruim quanto os outros. E aí voltaríamos então lá para o verso 9. Ok? Vamos um passo adiante. Verso 10. Ele diz: então a minha inimiga o verá e ficará coberta de vergonha. Ele está falando aqui de que a nação da Assíria, lá na frente, talvez ela irá reconhecer, ou possivelmente irá reconhecer a grandeza de Deus. Ela irá reconhecer a sua ilusão. Eles irão ter noção do seu orgulho. Mas, claro, o ser humano tem essa dificuldade de dar o braço a torcer. Como eu falei há pouco, né? De que nós preferimos argumentar, preferimos justificar as situações erradas da nossa vida. E outra coisa que fica muito evidente aqui é aquilo que os assírios disseram, que aparece no verso 10, quando eles dizem: onde está o Senhor, o seu Deus? Você lembra que antes, quando nós lemos lá em 2 Reis, capítulo 18, nós lemos essa situação, um texto muito parecido com esse, onde o comandante do exército assírio diz: onde estão os deuses? E depois, claro, os deuses ele consegue dominar, porque Deus, como diz o profeta Jeremias no outro lugar, Deus é que nem um espantalho numa plantação de pepinos. Mas ele também provoca Deus. Ele diz: por acaso o Deus de vocês, o rei Ezequias, quer fazer vocês confiar no Deus de vocês? Está dizendo assim: esqueça a ilusão, porque nenhum Deus conseguiu livrar, também o Deus de vocês não conseguiu livrar vocês das nossas mãos. Nós temos uma situação semelhante a essa em 2 Samuel 17, quando o gigante Golias, ele desafia o exército de Israel e desafia o Deus de Israel. E é muito interessante que quem compra a briga é o pequeno Davi. E essa história é popularmente conhecida. E quando a gente lê lá em 2 Samuel 17, 26, a gente tem a clareza de que o que leva o rei Davi a enfrentar, na época não era rei, né? O que leva Davi a enfrentar o Golias não era a sua valentia, não era a sua macheza, não era alguma coisa. Não, o que leva o Davi a enfrentar o Golias é que a honra de Deus estava sendo agredida, estava sendo vilipendiada, estava sendo pisada. O nome de Deus estava sendo pisado e jogado na lama.
Isso leva o Davi à reação. Isso leva ele àquela briga desproporcional daquele pastor de ovelhas contra um militar treinado. E, bom, o fim da história nós sabemos, né? E aí, de novo, entra a questão que daria para olhar aqui, a questão da ilusão. A ilusão daquele homem, daquele gigante, pensar que ele era imbatível. E para Deus não existe esse papo de alguém tão por cima, tão alto, tão grande, tão superior, que seja imbatível. Aqui talvez teríamos ou temos um tema para a gente remoer um pouquinho em casa. Eu sei que Deus não precisa de advogados, Deus não precisa que a gente defenda as teses dele, mas eu sei também de que nós temos uma responsabilidade social, por assim dizer, com o nome de Deus. E a pergunta para mim e para ti, meu amigo, é: se nós temos feito uma espécie de defesa do nome de Deus, se nós temos sustentado o bom testemunho do nome de Deus, o que é que nós fazemos quando pessoas contam piadas de mau gosto acerca de Deus ou acerca das coisas de Deus? Nós ainda temos a coragem de nos levantar e dizer: olha, cuida, de Deus não se zomba. Isso é bíblico e é muito ruim quando o ser humano embarca por esse caminho. Indo para os finalmente do nosso estudo, eu quero ainda lembrar dos versos 11, do verso 11, do verso 12, do verso 13, um por vez. No verso 11 ele diz: o dia da reconstrução dos seus muros chegará. Possivelmente, o Miqueias está olhando para um tempo futuro, palavra profética, e os intérpretes bíblicos, eles dizem que aqui o olhar do profeta vai para os dias de Neemias, Esdras e Neemias. Isso são 300 anos depois, onde de fato o povo voltava do exílio, voltou do exílio, e a cidade, os muros são reconstruídos. O verso 12, ele fala uma outra situação que nos é difícil de interpretar. Ele fala: naquele dia virá a você gente desde a Síria até o Egito, desde o Egito até o Eufrates, de mar a mar, de montanha a montanha. Pode ser uma alusão, não estou afirmando que mas pode ser uma alusão aos reis magos, por exemplo, e a outras personalidades que visitaram o menino Jesus quando ele nasceu. Ou seja, a grandeza de Deus, ela foi reconhecida e sempre será reconhecida quando o ser humano sai da sua ilusão. E ainda, finalmente, o verso 13, quando ele diz: mas a terra será desolada, de novo um período negativo, por causa dos seus habitantes, em consequência das suas ações, ou de suas ações. Então o Miqueias olha para frente, a gente não sabe para onde, não se sabe exatamente para onde. Nós temos uma indicação em Romanos 8, verso 21, que poderia nos ajudar, onde o apóstolo Paulo diz que toda a criação geme e suporta angústias. E se nós olharmos para o nosso planeta, nós sabemos o quanto prejuízo nós, seres humanos, temos feito na natureza, e aqui ele fala: a terra será desolada. Mas eu não quero terminar com essa parte negativa, mas eu quero lembrar daquilo que ele disse para nós, o profeta Miqueias disse para nós no verso 9, ele diz: embora eu tenha caído, me levantarei, porque Deus é Deus. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor é a minha luz. Verso 13, ele fala da terra desolada. Essa não vai ser a última realidade do mundo. Ele fala de consequências negativas dos habitantes, das ações negativas dos habitantes que deixaram a terra desolada. A última realidade, meu amigo, a Bíblia diz, é novo céu e nova terra. É a realidade que Deus faz. Eu quero desafiar você a ler a palavra de Deus, a estudar a Bíblia, a voltar-se para Deus pelo único caminho que é Jesus. E a vida vai fazer sentido para você. Que Deus te abençoe.